Saudações, espectadores, aqui quem fala é o Patrick e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de dicas aqui no canal Professor Moto. E hoje, pessoal, mais um videozinho no off-road e eu separei aqui algumas dicas para você que, assim como eu, também está querendo começar nesse mundo do off-road, nesse mundo do adventure, fazer o seu mototurismo, né, conhecer lugares novos no fora de estrada. E só lembrando, galera, eu ainda sou iniciante nesse mundo do off-road, ainda tenho muita coisa para aprender, tenho aprendido bastante, todo rolê que eu saio eu acabo aprendendo alguma coisa, coloco alguma nova técnica em prática, mas eu ainda sou o chamado roia, né? A gente ainda se pega em situações que assustam a gente, algumas coisas a gente ainda tem um certo receio, né? Principalmente a areia, no meu caso, a areia ainda me deixa bem receoso, mas eu separei algumas dicas aqui para quem realmente está começando, para quem nunca fez um passeio off-road, para quem quer fazer seu primeiro passeio off-road, algumas dicas que eu adquiri tanto nos canais que eu vou deixar aqui na descrição, canais extremamente capacitados, qualificados para passar dicas para vocês, onde vocês vão poder aprender muito, então eu separei algumas dessas dicas para trazer aqui para vocês, e eu também já fiz um treinamentozinho, um workshop da BMW Motorrad sobre pilotagem off-road, lá eu consegui tirar várias dúvidas, então foi bem bacana também. Então eu vou trazer aqui umas dicas bem básicas, lembrando, galera, o básico do básico, só para poder compartilhar essas informações que eu adquiri até aqui. Conforme meu nível de pilotagem for aumentando, conforme eu for aprendendo novas técnicas, eu venho trazendo aqui no canal. E vamos lá, galera, sem mais delongas, sem mais enrolação. Primeiro de tudo, vocês estão vendo que eu estou descendo numa tocada bem devagar aqui. A gente está retornando da Pedra Grande em Atibaia, então tinha algumas descidas bem mais íngremes, né, com pavimento um pouco mais solto. Alguns lugares eram um barro mais liso, um cascalho mais solto. Então realmente eu estava numa tocada bem conservadora, uma tocada bem tranquila, lembrando que principalmente com a Versys 300, que não é uma moto 100% focada para esse uso no fora de estrada, né, a minha tocada é sempre bem tranquila. Vocês estão vendo que é uma estrada que não é tão acidentada assim, porém para descer eu ainda tenho um pouco mais de precaução do que para subir. Então a primeira dica é justamente para quem vai descer, para quem vai fazer os downhills, né? Porque para subir eu acho que é até mais tranquilo, agora para descer a gente fica um pouco mais apreensivo. Então a primeira dica, galera, é abuse do freio motor. Use e abuse do freio motor. Desça com a moto engatada, galera, sem matar a moto na embreagem, sem apertar a embreagem. Quando você estiver descendo ladeiras íngremes, deixa a moto engatada, talvez em segunda marcha, dependendo da inclinação. Em primeirinha, você vai ver que você vai descer num ritmo bem tranquilo, a moto não vai embalar sozinha e quem vai estar segurando a moto é a roda de trás, né? O freio motor ele vai estar atuando ali na roda traseira, então você consegue fazer uma descida bem controlada. Então é uma técnica bem importante que vai te dar muita tranquilidade quando você estiver fazendo os seus primeiros passeios off-road. Motos que têm embreagem deslizante, assim como a Versys 300, isso é uma boa vantagem, porque você consegue trocar de marcha nessas descidas sem ter o risco da roda traseira travar. Porque pode acontecer, se você estiver descendo em segunda e jogar uma primeira num pavimento mais solto, numa descida mais íngreme, com certeza a sua roda traseira vai arrastar, vai travar, e isso pode te dar alguns sustos, né? E só lembrando, galera, caso você precise acionar os freios quando você está no off-road, principalmente quando você está em descidas, priorizar o uso do freio traseiro. Se a sua moto tem mais eletrônica, se a sua moto tem controle de tração e o ABS dedicado para off-road, utilize esses modos, né, quando estiver fazendo essa utilização, porque isso aí vai facilitar bastante, ela vai evitar que você cometa alguns erros, que você perca o controle da moto. Então se você está com uma Big Trail e ela possui os modos off-road, deixe esses modos ativados, porque isso aí vai te ajudar bastante, beleza? Outra dica muito legal que eu aprendi lá no workshop da BMW, uma dica que o instrutor passou, é o seguinte, é um mantra, né, para as Big Trails: sentado quando possível, em pé quando necessário. Então não é porque você entrou no fora de estrada, não é porque você saiu do asfalto que você tem que ficar pilotando em pé o tempo todo. Claro que a
pilotagem em pé, quando você levanta na moto, você consegue transpor obstáculos com mais facilidade, as ondulações, as pedras, os impactos, eles vão ser suavizados se você estiver pilotando em pé, mas aí no caso, como vocês podem ver, como não é um terreno tão acidentado, como não tem tantas pedras soltas, não tem necessidade de você ficar andando em pé o tempo todo, certo? Então, quando for possível, permaneça sentado, que você não vai cansar, que você não vai fadigar tão rápido, né? E quando for necessário, quando tiver um pavimento mais acidentado, um terreno mais com pedregulhos, com desníveis, né? Aí sim você fica em pé na moto para você poder transpor esses obstáculos. Outra dica muito importante, galera, isso não vale só para o off-road, isso também vale para o asfalto, mas é especialmente importante aqui no off-road, relaxe. Não fique travado em cima da moto, não fique congelado, não fique segurando o guidão com muita força. Se você ficar segurando muito forte, com muita firmeza no guidão, você vai absorver, vai passar para o seu tronco ou para a sua cabeça todos os solavancos, os impactos, as batidas, tudo isso você vai absorver e a sua pilotagem vai ficar muito mais cansativa, muito mais ineficiente, você não vai conseguir conduzir a moto da maneira correta. E esse que é o ponto, galera. Principalmente no off-road, a gente vai conduzir a motocicleta, você não vai guiar ela na marra, não é na força que você vai conseguir guiar a motocicleta. Então você vai conduzir, você vai dar leves inputs para que a moto faça o que você quer que ela faça. E para isso você não precisa amassar o guidão ali com tanta força, certo? Mantenha os braços soltos, né? Mantenha os cotovelos mais altos na pilotagem off-road, deixa os cotovelos um pouco mais para cima e mantenha os seus braços relaxados. Assim você vai ter uma experiência muito mais produtiva, você vai ver que você vai conseguir pilotar com mais eficiência, você vai cansar menos, você vai ficar menos apreensivo. Então é uma dica muito importante. A sua fixação, galera, sempre deve ser com os joelhos no tanque, tá? Sempre que você estiver pilotando, seu principal ponto de fixação vai ser os joelhos apoiados no tanque ou apoiados ali na região do banco, né? Para quando a gente está pilotando em pé, o seu joelho deve travar ali na região do banco. Mas mesmo assim, mesmo na pilotagem em pé, para essa pilotagem off-road, né? A sua principal fixação na moto vai ser com os joelhos. Os seus braços, as suas mãos, elas devem conduzir a motocicleta, não é o seu principal ponto de apoio. Outra dica muito importante, galera, essa também compartilhada lá com o asfalto, né? Só que eu acho que quando a gente vai começar nessa pilotagem off-road, a gente fica mais apreensivo e a gente tende a cometer um erro que muitas vezes a gente já deixou de cometer no asfalto há bastante tempo. Mas uma dica muito importante é sempre olhar à frente, sempre deixar a sua visão, o seu ponto de foco, né, mais à frente, não ficar olhando diretamente à frente do paralama, diretamente à frente da sua roda dianteira, né, sempre ficar olhando mais no horizonte, mais na frente, para você ver bem antes os obstáculos, as imperfeições, as condições, e aí você consegue se preparar, você consegue tomar a decisão correta. Se você ficar olhando muito perto da sua roda, muito perto ali do paralama, ficar olhando para baixo o tempo todo e não olhando para frente, a chance de você ser surpreendido é muito maior. Então a visão é sempre adiante, galera, sempre olhe um pouco mais à frente, sempre tenha tempo para tomar as ações corretas, né? Então essa é uma dica muito importante, lembrando também vale para a pilotagem no asfalto, mas também acho que é muito importante a gente relembrar aqui para esse vídeo de dicas para o off-road. E a última dica, pessoal, desse vídeo aqui, lembrando que esse é o básico do básico do básico, esse aqui é o beabá para quem quer começar, para quem quer iniciar no mundo do off-road, né, no mundo das motos adventure, para você conhecer lugares novos, para você fazer passeios diferentes, coisa que eu super recomendo. Se você tem uma moto trail, se você tem uma moto big trail, se você tem uma scrambler, e até se você tem outros estilos de moto que tem um pouco mais de coragem, eu recomendo demais que você faça esse tipo de passeio, certo? Vale muito a pena, você está numa tocada bem mais tranquila, você se expõe menos, corre menos perigo, sabe? Então assim, vale muito a pena mesmo, conhece lugares sensacionais, então é uma coisa que eu super recomendo. Se você tem esse estilo de moto, vai pro barro, vai para os off-roads, que vale muito a pena. E a última dica é pratique, treine.
coloque os seus conhecimentos em prática, coloque a teoria em prática, pega um final de semana, junta com os colegas, evite dar esses tipos de rolê sozinho, pelo menos a princípio, pelo menos no começo. É sempre bom estar acompanhado, porque pode acontecer de você levar um tombo, pode acontecer de você derrubar a moto, e se você tiver com mais alguém, com certeza é mais seguro, né? Então a dica é essa: coloque a sua motoca na terra, vai treinar, vai praticar. E se você quer aprender mais, se você quer mais dicas mais avançadas, melhores, com pilotos infinitamente mais capazes e mais experientes do que eu vou deixar aqui 2 canais na descrição do vídeo, onde você vai aprender muito sobre pilotagem off-road. Um deles é o MX Factory, que é focado em motos de motocross, de trilha, enduro, e o outro é o Brett Kex, que esse sim, ele é focado em motos adventure, principalmente em motos de alta cilindrada, né? Nesse tipo de uso, nesse tipo de passeio. Então assim, são canais excelentes, são canais fantásticos, onde dá para aprender muito. Mas, conforme eu falei no começo do vídeo, conforme a minha pilotagem for evoluindo, conforme eu for fazendo mais passeios off-road, eu vou trazendo mais dicas aqui para vocês, porque às vezes é legal traduzido, né? Esses canais que eu citei, eles são todos em inglês, e as realidades dos países também são diferentes, né? Então às vezes é legal a gente ter essa linguagem mais familiar aqui do canal, né, galera? Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se ficou alguma coisa para trás, eu vou gravar uma parte 2 desse vídeo com certeza. Vou trazer mais dicas, vou trazer mais técnicas. Então se você gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que sair um vídeo novo. Segue lá no Instagram, galera, é @professormotooficial, e lá no Instagram a gente sempre fala os horários das lives. A gente tem lives geralmente 2 vezes por semana aqui no canal. O desempenho das lives também é bem legal, a gente troca ideia, eu também aprendo muito durante as lives, então vale a pena conferir também, beleza? Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.